A caçada aos assassinos de 6 adolescentes no Rio. Tropas especiais da Polícia Militar ocupam a área invadida pelos bandidos. E desmontam 5 acampamentos de traficantes. O governo dá detalhes do pacote de energia. Com redução nas contas de luz a partir de janeiro. A presidente Dilma Rousseff troca o comando do Ministério da Cultura. A Justiça do Chile põe fim à discussão de décadas sobre a causa da morte do ex-presidente Salvador Allende. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Os corpos de 6 adolescentes mortos numa chacina da Baixada Fluminense foram sepultados hoje num enterro coletivo. A cerimônia reuniu centenas de parentes e amigos inconformados com o crime. Josias gostava de estudar. Queria ser paraquedista do Exército. Ele ajudava muito em casa, a avó dele, era o braço direito da avó dele. A diversão deles era soltar pipa e jogar bola. O sonho de Glauber era jogar futebol. Tinha talento na defesa. Ele era o xerife. Andava sempre com Douglas, melhor amigo e certeza de gol. E o Douglas era aquele tipo Neymar, partia pra dentro, entendeu? Ele era estudante, já tinha curso de computador, consertava computador. Christian só via os amigos de vez em quando, porque já trabalhava ajudando o pai. Meu filho trabalhava comigo de segunda a segunda, meu irmão, comigo. Patrick e Vitor Hugo também eram queridos no bairro. Os 6 meninos foram criados na mesma rua de Nilópolis. A alegria da rua, eles eram a vida da rua. Eram meninos obedientes, comportados. No sábado, resolveram tomar um banho de cachoeira no parque. Capturados por traficantes da região, foram vítimas de uma chacina. Os 6 corpos encontrados ontem com marcas de tortura foram enterrados hoje no cemitério de Nilópolis. Eu preciso de ti. No enterro dos jovens, mais forte do que o medo da violência foi o clamor por justiça e pelo fim da impunidade. Foram 6 mortes que aconteceu a troco de nada. Daqui a 15, 20 dias, um mês, isso cai em esquecimento, eles vão estar fazendo a mesma coisa. Entendeu? E aí, quantos mais vai ter que morrer? A gente saía todo mundo junto. Ai, gente, por que isso, gente? Pra mim, é como se tivesse tirado do meu coração, como se eu tivesse ido com eles. Essa brutalidade não era comum na região e os vizinhos dos jovens estão assustados. Mas nem por isso deixam de gritar contra a violência, que levou 6 meninos de Nilópolis e marcou para sempre a vida de quem ficou. A Polícia Militar, com apoio da Marinha, ocupou por tempo indeterminado a favela onde os 6 jovens foram executados. As investigações apontam para a participação de pelo menos 20 traficantes na chacina. Ainda de madrugada, homens da tropa de elite da PM, o BOP, se uniram a fuzileiros navais e ocuparam a comunidade da Chatuba, entre os municípios de Nilópolis e Mesquita. Os militares procuram pelos autores dos crimes. 19 suspeitos de ligação com o tráfico foram presos e 2 menores apreendidos. A polícia encontrou um fuzil, drogas, R$30 mil e desmontou 5 acampamentos na mata, um deles com um gerador de energia. Quando os policiais chegaram, houve troca de tiros, mas os criminosos fugiram. O que motivou tanta violência? Segundo investigadores, os traficantes fizeram vítimas inocentes para dar um recado aos moradores. Policiais dizem que o Tribunal do Tráfico agiu para mostrar quem dominava o território. Por simples banalização da vida. Eles se intitulavam, se julgavam donos, senhores daquele território. E esses jovens teriam invadido aquele território. A polícia confirmou que com a implantação das UPPs nas favelas cariocas, muitos bandidos fugiram para a Baixada Fluminense. Para o governador Sérgio Cabral, os assassinatos foram uma tentativa desses criminosos de manter o poder paralelo. É uma reação da marginalidade ao seu enfraquecimento, ao seu poder bélico, à sua capacidade de venda de drogas, à sua capacidade de gerar recursos e a sua diminuição de força. 2 postos de saúde, 2 creches e 12 escolas públicas da área não abriram as portas hoje. Nesta, estudavam 4 dos 6 jovens assassinados. Professores contaram que ontem à tarde o colégio foi invadido por 2 homens que chutaram portas, quebraram cadeiras e fizeram ameaças. O secretário de Segurança afirmou que o serviço de inteligência está na Baixada Fluminense para identificar traficantes que saíram de favelas pacificadas no Rio. É absolutamente necessário e rápido que se dê uma resposta à população, em especial
aos familiares dessas pessoas que foram mortas brutalmente. Em Várzea Paulista, no interior de São Paulo, 9 pessoas foram mortas numa troca de tiros com policiais da Rota, uma tropa de policiamento ostensivo. A região fica a 50 quilômetros da capital paulista. A polícia declarou que todos os mortos eram criminosos de uma quadrilha e que participavam de uma espécie de tribunal para executar uma pessoa. O tiroteio ocorreu dentro de uma chácara. Ainda segundo a polícia, no local havia explosivos, armas e drogas. Investigadores britânicos e franceses tentam esclarecer um mistério: o assassinato de 4 pessoas há quase uma semana perto do lago Annecy, na França. 2 crianças sobreviventes podem ajudar na solução do crime. Tem todos os ingredientes de um filme de suspense, mas é tragicamente real. No coração dos Alpes franceses, um carro com o motor ligado e 3 corpos lá dentro, todos baleados na cabeça. A família Saad Al-Hili, iraquianos com cidadania britânica que estavam de férias na França. Um ciclista francês que pode ter testemunhado o massacre também foi encontrado morto, vítima da mesma arma. A casa dos Al-Hili, no condado de Surrey, sul de Londres, foi isolada pela polícia, que logo desconfiou de uma conspiração internacional, que poderia envolver terrorismo, tráfico de drogas ou a disputa por uma herança no Iraque. Mas até agora, só quem pode ajudar a esclarecer esse crime são 2 sobreviventes, filhas do casal assassinado. A maior, de 7 anos, foi levada para o hospital de Grenoble, na França, com um tiro no ombro e sinais de espancamento. A irmãzinha dela, de apenas 4 anos, passou 8 horas escondida debaixo dos corpos da mãe e da avó, em estado de choque, mas sem ferimentos. A menininha foi trazida para a Inglaterra e continua traumatizada, sem falar. A irmã mais velha permanece hospitalizada na França, mas já saiu do coma. A polícia espera que, com a ajuda de psicólogos, seja possível interrogá-las para tentar desvendar o mistério dos Alpes. Nesse inverno extremamente seco, a umidade do ar deve atingir níveis preocupantes em vários estados amanhã. Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Tocantins podem registrar índices menores do que 12% durante a tarde. Para se respirar com certo conforto, o ideal é que o índice seja de 60%. O pior é que entre essa área do Rio Grande do Sul, Sergipe e Rondônia vai continuar sem chuva. Só deve chover nas partes mais escuras do norte, do nordeste e no litoral, entre Santa Catarina e o Espírito Santo. Na região sul e em São Paulo, a quarta-feira será mais fresquinha, com máxima de 23 graus em Porto Alegre e de 26 na capital paulista. No norte, no nordeste e no centro-oeste, o calor deve continuar batendo recordes. Nesta época do ano, com o tempo seco, são comuns os casos de uma doença bastante conhecida e que pode ser controlada com tratamento médico. Mas a pneumonia ainda faz muitas vítimas aqui no Brasil. Se existem vacinas e também existem remédios, por que então a pneumonia mata em média um brasileiro a cada 10 minutos? Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2010 foram 55 mil mortes, um aumento de 53% em apenas 5 anos. Mas não existe surto nem epidemia. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia, a pneumonia aumenta no mundo inteiro, resultado de contágio maior em regiões cada vez mais densamente povoadas e do envelhecimento das populações. Conforme a população vai envelhecendo, as defesas naturais também vão diminuindo. E aí aumenta a probabilidade de ter infecção. A pneumonia surge com uma bactéria ou um vírus que entra pelas vias respiratórias e inflama os pulmões. Normalmente causa febre, dor no peito, tosse com secreção, falta de ar e cansaço. É preciso começar logo o tratamento. Ainda no início da doença, as chances de recuperação são muito maiores. E segundo os médicos, a demora no atendimento, a poluição, o cigarro e nessa época do ano o clima seco agravam muito os riscos trazidos pela pneumonia. A secura concentra a poluição, entope as vias respiratórias e provoca lesões que abrem o caminho para bactérias e vírus. Aumenta em até 30% os casos de pneumonia nos hospitais. Recomendações? Muita hidratação, boa qualidade de vida, boa alimentação, associado a um ambiente bem ventilado e vacinação. Para crianças de até 2 anos, tem vacina de graça na rede pública. As primeiras 3 doses no menor de 1 ano de idade e uma dose de reforço com 1 ano e 3 meses de idade.
Apesar do choro de Paola, a vacina é mais do que recomendada. Veja a seguir, o governo dá detalhes do pacote que reduz as contas de energia elétrica. O governo detalhou hoje como vai cortar encargos para reduzir os valores das contas de luz. As reduções começam em janeiro. Nos cálculos do governo, a redução vai ser diferente para cada tipo de consumidor. Nas casas, até 16%. No comércio, 20%. E na indústria, até 28%. Para baratear a conta de luz, o governo vai agir em duas frentes. Alguns impostos que vêm na conta serão reduzidos ou extintos, o que vai garantir uma redução de 10% nas contas a partir de janeiro. Para completar o desconto, o governo vai negociar com as geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia. As empresas que quiserem renovar as concessões serão obrigadas a reduzir a tarifa e garantir um serviço de melhor qualidade. As negociações serão concluídas no ano que vem. Com a redução, os empresários esperam investir mais. Eu acho que garantimos, dentro do contexto que vivemos nesse momento, a continuidade das operações. E vai chegar o momento, aí sim, de investimento, e tendo energia competitiva, o investimento sem dúvida virá. É bom porque nós estamos no caminho correto. Ainda não chegamos no ideal da média mundial. Além de querer tornar a economia mais competitiva, o governo está de olho no efeito que as medidas terão sobre a inflação. O custo da energia elétrica interfere diretamente nos preços dos produtos e no cálculo oficial do índice. E segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o corte na conta de luz pode reduzir a inflação em até 1 ponto percentual no ano que vem. Para a presidente Dilma, as medidas vão estimular o crescimento. Todas essas mudanças, elas têm um denominador comum: garantir a continuidade do crescimento com inclusão social e, para tanto, elevar a competitividade do nosso país. Os quase 9.000 servidores do Poder Executivo Federal que fizeram greve receberão amanhã o dinheiro correspondente à metade do que foi descontado pelos dias parados. A outra metade só será paga quando os sindicatos apresentarem um cronograma de reposição das horas não trabalhadas. Os pagamentos fazem parte do acordo firmado entre os servidores e o Ministério do Planejamento para encerrar a greve. No mercado financeiro, o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York fechou no maior nível em quase 5 anos. A Bolsa de São Paulo também fechou em alta. O dólar caiu para R$ 2,016. No Egito, uma multidão protestou na Embaixada dos Estados Unidos contra o que considerou uma ofensa ao profeta Maomé. Dezenas de pessoas escalaram os muros e removeram a bandeira americana, que foi rasgada e queimada. De acordo com a imprensa internacional, o protesto foi contra um filme que teria sido produzido pelo pastor americano Terry Jones. Ele ficou conhecido em todo o mundo por queimar um exemplar do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Horas depois, manifestantes tentaram invadir o consulado dos Estados Unidos em Benghazi, segunda maior cidade da Líbia, também para protestar contra o filme. Nesta terça-feira, os chilenos lembraram um outro 11 de setembro, o dia em que a ditadura de Pinochet foi instaurada 39 anos atrás. E a justiça do país encerrou o processo que investigou a causa da morte do ex-presidente Salvador Allende. O Tribunal de Apelações de Santiago botou um ponto final num dilema político de muitos anos. Naquele 11 de setembro de 73, o ex-presidente foi assassinado por militares ou se matou durante o bombardeio ao Palácio de La Moneda? O corpo de Salvador Allende chegou a ser exumado no ano passado. As perícias, os testemunhos e as evidências não deixaram dúvida. Ele cometeu suicídio dando um tiro na cabeça. A conclusão é de que o ex-presidente se matou para não cair nas mãos do autor do golpe, o ditador Augusto Pinochet. Em 17 anos de repressão, mais de 3.000 chilenos foram executados e cerca de 1.200 desapareceram. A filha de Allende, hoje senadora, comemorou o fim do processo e disse que o pai tomou a decisão para não se humilhar. O encerramento da investigação ocorre no dia em que os chilenos fizeram várias passeatas contra o golpe militar e a ditadura. Estudantes que há mais de um ano protestam contra o governo se juntaram às manifestações. O ministro da Defesa do Iêmen escapou de uma tentativa de assassinato em que 12 pessoas morreram.
Um carro-bomba foi detonado na capital, Sanaa, quando o comboio de Mohamed Ahmad deixou a sede do governo. O atentado ocorreu um dia depois do anúncio da morte do número 2 da rede terrorista Al-Qaeda na região. Na Espanha, quase 2 milhões de pessoas pediram a independência da região da Catalunha. Os manifestantes querem se separar do restante do país porque acreditam que só assim irão superar a crise econômica. A Catalunha acusa o governo de praticar uma cobrança injusta de impostos. Daqui a pouco, a presidente Dilma troca o comando do Ministério da Cultura. Ministros do Supremo discutem a convocação de sessões extras no julgamento do Mensalão. Ministros do Supremo Tribunal Federal apoiaram hoje a proposta do relator de convocar sessões extras para dar mais rapidez ao julgamento do Mensalão. O pedido foi feito pelo relator Joaquim Barbosa ao final da sessão de ontem. Eu acho que talvez fosse conveniente estudarmos a possibilidade de sessões extra exclusivamente para o julgamento. A preocupação é com a demora para concluir o julgamento. Em 1 mês e 1 semana, os ministros votaram 2 itens do processo. Concluíram que houve desvio de dinheiro público na Câmara e no Banco do Brasil e gestão fraudulenta no Banco Rural. Condenaram 8 réus e absolveram 2. Ontem começaram a votar lavagem de dinheiro, o terceiro item de um total de 7 em que o julgamento foi dividido. O presidente do Supremo, Aires Brito, é favorável ao aumento do número de sessões, mas não há consenso entre os ministros. A dificuldade é encaixar uma sessão extra, já que eles têm outros compromissos nos dias em que não há julgamento. O revisor disse que concorda com a sessão adicional, mas ressalta que a análise cuidadosa do caso é mais importante. Não é possível passar por um processo desses rapidamente, porque nós não estamos julgando teses, nós estamos julgando pessoas e fatos. O ministro Marco Aurélio Mello concorda com a sessão extra e sugere outras medidas para acelerar o trabalho. Nós precisamos começar as sessões no horário, precisamos encurtar os intervalos e precisamos também, nós que não atuamos como relator, como revisor, adentrar o campo da síntese. Não cabe repetições. A presidente Dilma Rousseff demitiu hoje a ministra da Cultura e convidou para o cargo a senadora petista Marta Suplicy. No Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff se reuniu com a ministra da Cultura, Ana de Holanda, e a demitiu. A ministra sai do governo após desgaste provocado por carta revelada em primeira mão no dia 24 de agosto pelo Globo a Mais, o vespertino do jornal O Globo para tablets, em que ela faz a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, duras críticas sobre a situação financeira da pasta. Na carta, Ana de Holanda defendeu a reivindicação de funcionários do Ministério e cobrou mais recursos para aumentar os salários dos servidores. Ana de Holanda, que é uma das irmãs do cantor Chico Buarque de Holanda, estava no cargo desde o início do governo Dilma, em 2011. Ela é a 11ª ministra a ser demitida pela presidente. Marta Suplicy, que é senadora do PT, toma posse na quinta-feira aqui no Palácio do Planalto. No governo Lula, ela foi ministra do Turismo. Há 2 semanas, Marta Suplicy cedeu aos apelos da presidente Dilma e do ex-presidente Lula e entrou na campanha eleitoral petista. Hoje, ela negou que o convite para assumir o ministério tenha sido uma troca pelo apoio à campanha eleitoral do PT e disse que terá todo o apoio da presidente. Certamente, ela não ia me convidar para não dar as condições. Ela espera muito de mim, eu tenho certeza. Mas para poder fazer, você tem que ter as condições. O Profissão Repórter de hoje acompanha 3 esportes diferentes. São mais de 200 atletas correndo aqui para a água ao mesmo tempo. Correria para registrar uma prova de canoagem. Improviso para acompanhar sozinho o 2º maior rally do mundo. Cansaço. Também tá começando a bater. E a estratégia para mostrar de todos os ângulos um campeonato de balonismo. Confesso que dá um certo medo ficar dentro dessa gaiola aqui. Nesta terça, depois de Gabriela, o Profissão Repórter. O Tatu Bola será o mascote da Copa do Mundo no Brasil.
A FIFA registrou hoje o desenho e o nome dele será escolhido através de uma eleição na internet. A seleção joga o Superclássico das Américas contra a Argentina no dia 19 de setembro em Goiânia e no dia 3 de outubro em Resistência, no interior da Argentina. O Jornal Nacional termina aqui. Você terá outras notícias no Jornal da Globo, logo depois de Profissão Repórter. Uma boa noite para você. E amanhã o William Bonner estará de volta. Muito obrigado a todos e uma boa noite.